Muito bem, muito bom dia a todos. Obrigado, Hélder, pela brilhante apresentação e pelo imenso peso que ele colocou em cima de mim, porque ele terminou realmente a apresentação com 31 minutos, não é? Sendo que o primeiro não conta, portanto são 30 minutos exatos, e eu duvido da minha capacidade de ser tão conciso, tão direto ao assunto, mas vou fazer aquilo que de melhor estiver ao meu alcance para, enfim, honrar as métricas, portanto, da apresentação. Enfim, muito bom dia a todos, obrigados a todos os participantes que tiraram, portanto, um tempo da sua manhã para estarem aqui presentes connosco neste evento. Eu acho que realmente ela é muito importante porque, e quando falamos de comércio local, é cada vez mais importante porque, enfim, nós vivemos nos últimos anos tempos de crise, não é? Primeiros causados por um lockdown completo, não é? Que a pandemia, portanto, nos trouxe e que afetou tremendamente os negócios do comércio local, obrigando as lojas, portanto, a fecharem, os negócios a pararem, portanto, houve uma perda de receita muito grande. Hoje vivemos, portanto, uma crise inflacionária causada pelos conflitos, portanto, no leste da Europa, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, que traz terríveis aumentos nas matérias-primas e nos combustíveis e por aí fora, portanto, todos nós sabemos. Então, temos que criar aqui alternativas para realmente tornar o mercado local mais competitivo, para que ele possa sobreviver, mas mais sobreviver para que ele possa prosperar, não é? Eu do Hélder, eu retirei aqui alguns aspectos que me parecem muito importantes e que são, de alguma forma, uma ponte para a minha apresentação. Ele falou da economia da experiência, isto é muito importante no âmbito, portanto, da transformação digital e da incorporação de tecnologias transmídia nos negócios locais. A economia da experiência é um ponto, portanto, fundamental. Ele falou também da criação de valor para os stakeholders, e é verdade, portanto, a criação de valor para os stakeholders são todos aqueles que estão envolvidos no processo, portanto, de ganhos, não é? Todos ganham, se todos realmente ganharem, aqui uma redundância. Falou de um aspecto que para mim é muito importante, que é a jornada do cliente e os touch points, portanto, que devem ser criados ao longo da jornada de clientes. Isto é fundamental, portanto, no comércio local. Enfim, terminou, portanto, falando do cliente de hoje conectado, portanto, e enquanto criador de experiência também, pela capacidade que ele tem de compartilhar conteúdos e alavancar a experiência, portanto, de um determinado ponto de venda, não é? Que não imagina que outras pessoas estão a trazer visibilidade para o seu, enfim, ponto de venda. No fundo, isto é a experiência transmídia. Obrigado, Hélder, brilhante apresentação, parabéns, e realmente eu vou entrar na minha apresentação agora com estes temas, portanto, aqui em mente, conforme o Robson já referiu. Todas as perguntas podem ir sendo feitas, portanto, ao longo da minha apresentação e eu procurarei, portanto, responder no fim. Ok? Eu tenho assim uma tendência para ser um pouco veloz, portanto, na minha maneira de falar, vou tentar não ser... enfim, desta vez. Nós vamos falar de bairros inteligentes, não é? Eu vou procurar trazer-vos aqui uma experiência prática, de alguma forma até vou pedir a vossa colaboração, porque eu vou tentar interagir convosco aqui, dando-vos um exemplo prático, portanto, de como é que podemos digitalizar um bairro de forma a torná-lo mais inteligente. Eu vou começar por vos pedir já que aqueles que quiserem participar nesta experiência que possam pegar no vosso telemóvel, no vosso celular, no vosso smartphone, como quiserem que eu o chame, e se o tiverem aí convosco, eu vou fazer aparecer agora no ecrã um QR Code e vou-vos convidar que capturem esse QR Code com o leitor de QR Codes no vosso celular. Ele vai-vos levar para a loja, portanto, iOS ou Android, e vou-vos pedir, se assim o quiserem, para descarregar esse aplicativo. É um aplicativo que desenvolvemos recentemente para um cliente nosso, e esse aplicativo vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para viver a experiência de um bairro digital. Portanto, é um aplicativo publicado, portanto, na loja, 100% seguro, isento de qualquer vírus, e na realidade vocês não precisam de introduzir os vossos dados, vocês podem entrar como convidado. Se quiserem ter uma experiência um pouco maior, podem criar, portanto, uma conta utilizando um qualquer dos vossos e-mails, e mais dado nenhum vos é pedido, nem nome, nem telefone, nem endereço, nem morada, absolutamente nada, só um e-mail e uma password que vocês vão criar. Se quiserem entrar como convidados, também, portanto, o podem fazer. Ora, aqui está, portanto, o QR Code, ok?
Enfim, ao longo, portanto, da minha apresentação, conforme eu tive a oportunidade de dizer, eu vou-vos trazer alguns elementos práticos da utilização da tecnologia para, enfim, para transformar um bairro, portanto, num lugar inteligente, num lugar conectado, num lugar onde conteúdos, criadores de conteúdo e consumidores de conteúdo estão perfeitamente, portanto, engajados nessa solução. Eu penso que todos já devem ter capturado, aqueles que pelo menos manifestaram interesse em capturar este QR Code, portanto eu vou avançar na apresentação. Eu vou começar por falar um pouco sobre o que é um bairro, porque falar de um bairro inteligente, de um bairro conectado, de um bairro digital, pode ser um pouco até difícil de entender se nós não começarmos por entender o que é o bairro, portanto, da sua essência, não é? Enquanto eu procurava uma metáfora, lembrei-me, portanto, do jogo do Monopólio, que é algo que eu diria errado, que eu costumava jogar na minha infância, é um jogo que eu ainda gosto de jogar hoje, portanto, e é algo que, de alguma forma, todos os assistentes provavelmente já tiveram contacto com ele ou já devem ter jogado. Portanto, o Monopólio é um exemplo muito bom do que é um bairro, não é? Ele começa por ser, no início do jogo, portanto, um lugar onde nós adquirimos, portanto, direitos imobiliários, ou seja, compramos terrenos, não é? Mas que o bairro, se só tiver terrenos, portanto, quase não tem valor nenhum. Okay? No valor do bairro, portanto, é muito baixo se ele só tiver terrenos. De maneira que nós somos convidados a investir nesses terrenos. Nós vamos comprando, vamos construindo casas, portanto, nesses terrenos, vamos construindo imóveis, não é? Imóveis que nós utilizamos para diversos fins, imóveis para consumo próprio, imóveis que são habitação, imóveis que são negócios, imóveis que são, enfim, diferentes tipos de negócios. E depois no jogo nós vamos investindo cada vez mais, transformando as casas em hotéis, enfim, quanto mais nós investimos no negócio, quanto mais nós compramos, quanto mais nós vendemos, quanto mais nós transacionamos, mais valor, portanto, tem o jogo do monopólio e mais valor, de alguma forma, tem também, portanto, o nosso bairro, ok? Enfim, a questão que se levanta e a questão que todos nós colocamos é: todas as pessoas, eu quero, vocês querem, que o nosso bairro tenha vida. É um desejo, portanto, que todas as pessoas têm quando vivem num bairro, que esse bairro seja vivo, portanto, que ele não esteja morto, que ele não seja isento, portanto, de movimento. Um bairro isento de movimento é um bairro perigoso, um bairro mal iluminado é um bairro perigoso. Portanto, nós queremos que os nossos bairros sejam vibrantes, portanto, que eles tenham vida e vida em abundância. Isso nos leva, portanto, a questionar, não é? Como é que nós, enfim, calculamos o valor de um bairro? Naturalmente, que o bairro é uma relação entre investimento e consumo. E quando eu falo de investimento público e privado, portanto, não é apenas investimento privado, não são apenas os detentores dos negócios locais que são responsáveis por investir no bairro, não é? O poder público também tem a obrigação, a principal e primária obrigação de investir no bairro, acessibilidade, iluminação, segurança, a inexistência de barreiras arquitetónicas, são tudo fatores fundamentais para, portanto, a atribuição de valor para um bairro que vai fazer com que os privados a seguir queiram, portanto, investir nesse bairro. E quando falamos de investimento privado, estamos a falar da qualidade enfim, das construções, mas não apenas do ponto de vista arquitetónico, mas principalmente do ponto de vista da beleza, a qualidade das montas, a qualidade da sinalética, a qualidade da iluminação, enfim, todo o ambiente, portanto, que envolve o bairro, desde aquilo que são responsabilidades públicas àquilo que são responsabilidades privadas, fazem, portanto, a parte do investimento do bairro, que é somada naturalmente ao consumo, não é? Quanto é que vale o bairro do ponto de vista de consumo? Que tipo de pessoas circulam no bairro? Que tipo de pessoas vivem no bairro? Qual o seu poder aquisitivo? Qual a sua capacidade de investimento? Okay? Se nós pegarmos num bairro onde as pessoas que lá circulam, portanto, têm realmente um poder aquisitivo elevado, não é? E se tivermos um bairro, por outro lado, que fez os investimentos corretos na segurança, na iluminação, nas acessibilidades, na qualidade da construção, no tipo de negócios, enfim, na pluralidade da oferta que existe naquele bairro, nós vamos ter um bairro com valor. E por isso vocês entendem muito bem, se perceberem o investimento numa Avenida da Liberdade, quando comparado com o investimento, por exemplo, sei lá, não sei, num outro bairro qualquer, portanto, numa outra rua qualquer de Lisboa. Portanto, tudo isto conta. Mas nós ainda não estamos a falar de um bairro digital ou de um bairro inteligente. Só estamos a falar para já, portanto, da base, de como é que isto começa, que é construirmos um bairro e fazermos com que esse bairro seja realmente um bom bairro. Porque digitalizá-lo, se o bairro na sua essência, portanto, for mau, for inseguro, pouco importa a digitalização que nós possamos fazer. Ele não vai gerar, portanto, atratividade. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a transformação digital é outra
outra ponta, portanto é o fim, não é? É quando fazemos tudo bem feito, a seguir podemos ainda fazer melhor. Se as bases forem más, enfim, pouco nós podemos, portanto, fazer só por base, portanto, da digitalização. Vamos entrar agora num exemplo muito prático, não é? Eu vou chamar a este bairro o bairro do exemplo. Podia ser o bairro do amor do Jorge Palma, mas não é, é o bairro, portanto, do exemplo, um bairro para o qual eu vou trazer, portanto, alguma lógica, volumes e métricas, portanto, do bairro para percebermos o bairro. Mas vou fazê-lo de uma forma muito simples, algo que vocês possam entender porque é a vossa vida, portanto, diária. A primeira pergunta que nós temos que fazer é qual é, por exemplo, o número de pessoas que circulam na rua do bairro? Um bairro é composto por ruas. Qual é o número de pessoas que circulam na rua do bairro? Elas circulam com interesses diferentes, interesses múltiplos. Uns estão lá porque têm um objetivo a ir ao bairro, vão com um propósito, têm lá um interesse particular de comprar, vender, transacionar, não importa. Outras pessoas estão simplesmente de passagem, estão a circular, portanto, pelo bairro. Mas a cada hora, a cada 30 minutos, qual é o volume de pessoas que circulam, por exemplo, na rua do bairro? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual é o número de pessoas que são atraídos pelos conteúdos do bairro. E quando eu estou a falar aqui de conteúdos, eu não estou a falar numa ótica de produção de conteúdos digitais ou coisas do género. Tudo são conteúdos. Sinalética são conteúdos, montras são conteúdos, lojas bonitas são conteúdos, passeios limpos, sem cocó de cão são conteúdos. Tudo isso, portanto, são conteúdos. Tudo aquilo que o bairro produz é um conteúdo. E a segunda pergunta que nós devemos fazer é esta. Qual é o número de pessoas, daquelas que entram a cada meia hora, que são atraídos pelo conteúdo do bairro, ou que simplesmente passam direto e não são atraídos pelo conteúdo do bairro. Todo aquele consumidor que passa na rua daquele bairro e não é atraído pelo conteúdo do bairro é uma perda de receita que está, portanto, a acontecer ali. Portanto, nós temos uma percentagem pequena de pessoas que são atraídas pelo conteúdo do bairro. A terceira pergunta que devemos fazer enquanto gestores do próprio bairro e da nossa rua é qual é o número de pessoas que se detêm pelos conteúdos do bairro. Porque uma coisa é eu entrar na rua, outra coisa é o meu olhar ser capturado por qualquer coisa que eu vi, uma montra de uma sapataria. A terceira coisa é se isso altera o meu fluxo inicial de movimento e se eu paro em frente àquela montra daquela sapataria, daquela loja de roupas, daquele restaurante, daquele dentista, daquele advogado, não é? Para, enfim, aprofundar o meu conhecimento sobre esse conteúdo. É a terceira métrica. Bom, qual seria a quarta? Qual o número de pessoas, dentre estas todas, não é, que interagem com os conteúdos do bairro? Estas pessoas, estas 5, 10 ou 15 pessoas que pararam em frente às respectivas montras do bairro, à respectiva sinalética do bairro, o que é que fez? Interagiu com o conteúdo? A Dona Maria entrou na sapataria e experimentou os sapatos. O senhor Manuel entrou no dentista e pediu a tabela dos preços. Enfim, qualquer pessoa interagiu com algum daqueles conteúdos. Okay? Se interagiu, leva-nos à última pergunta. É qual o número de pessoas que verdadeiramente consumiu os conteúdos do bairro? Então nós podemos ter um número de 100% no início, não é? Aqui no quadradinho verde, podemos ter 100% no início e 1% no fim. Podemos ter 100 pessoas que entram no bairro e uma pessoa que consumiu. Se eu quiser aumentar o volume e o valor do bairro, eu tenho que trabalhar métricas. Eu tenho que trabalhar ou o número de pessoas que entram na rua do bairro ou os conteúdos que estão no bairro para que eles se tornem mais atrativos para todas as pessoas que lá circulam. E isto agora já começa a fazer um pouco mais de sentido, portanto, na nossa mente, não é? Se eu puder digitalizar esta oferta, se eu puder transformar, portanto, a relação, não é, dos transeuntes, dos utilizadores da rua, se eu quiser transformar, portanto, pegando aquilo que o Helder disse e fazendo aqui uma ponte com a sua apresentação, se eu pegar nesta jornada do cliente e introduzir touchpoints ao longo da sua jornada, touchpoints para além daqueles que ele já está habituado a receber e que impactam mais ou menos, portanto, a sua experiência do bairro. Esse é o primeiro passo, não é, de muitos que nós não conseguimos abordar, enfim, em meia hora da apresentação, de tudo aquilo que pode ser uma digitalização, portanto, da economia do bairro, a transformação de um bairro normal em um bairro, portanto, inteligente. Então, o que são bairros inteligentes? Eu peço desculpa, tenho que beber aqui um pouco de água, isso vai roubar provavelmente 20 segundos à minha apresentação, mas eu acho que vou conseguir, portanto, cumprir os timings. Enfim, vão colocando as vossas questões, não é? Muito obrigado. Enfim, o que são bairros inteligentes? São lugares, é um lugar, portanto, onde a informação flui. Ponto, certo, sem dúvida. Mas é mais. É um lugar onde criadores de conteúdo, o conteúdo criado e os consumidores de conteúdo se encontram. Ok?
É um lugar onde, quando este encontro se dá, quando os criadores de conteúdo, que são, enfim, todos os agentes económicos do bairro, e quando eu falo agentes económicos do bairro, estou, portanto, a incluir tudo aquilo que é uma fonte de receita do bairro, não apenas lojistas, estou a falar de tudo aquilo que gera receita, portanto, no bairro, são criadores de conteúdo. O conteúdo é o quê? É a sua oferta. Os consumidores de conteúdo é o quê? São aquelas pessoas que podem consumir esse conteúdo. Quando existe aqui uma ligação que é permanente, que é verdadeira, que é recíproca entre os produtores de conteúdo, os conteúdos e os consumidores de conteúdo, então nós temos um bairro inteligente. Temos um bairro onde a informação flui por entre todos os intervenientes. Okay? E esse fluir de informação é que vai gerar, de alguma forma, valor, transformando-se em transação, ok? Vamos voltar então aqui à nossa rua e à experiência do bairro inteligente. Vamos começar a entrar aqui numa experiência mais prática. Enfim, vocês chegaram, portanto, a uma rua que eu vou chamar Rua Casal Garcia. A rua, enfim, uma rua bem conhecida de Lisboa, rua movimentada, enfim, a Rua Casal Garcia. A Avenida Casal Garcia, não é a rua, é uma avenida. Okay? Vocês chegaram a esta rua, passam por lá e para muitos é uma rua obscura, não porque seja uma rua perigosa, mas porque circulamos nela, não é? Mas sabemos muito pouco sobre essa rua. Eu vou criar aqui um evento. Eu coloquei um QR Code nesta rua, em um lugar qualquer desta rua, ou em vários lugares desta rua, e a experiência das pessoas que passam nesta rua começa-se a transformar. Chegou um determinado cidadão com o seu celular, capturou aquele QR Code, porque ele está exposto em vários touchpoints, ele está disponível, portanto, em vários lugares. A seguir vou-vos dizer, mas tudo tem a ver com QR Codes? Não. Tem muitas tecnologias. Você tem Near Field Communication, tem geolocalização, tem beacon, tem várias tecnologias que podem ser usadas aqui para esta experiência. Vamos utilizar a mais simples, um QR Code. O cidadão, ao capturar aquele QR Code, este bairro que antes parecia, ou esta rua que antes parecia era uma rua, enfim, omissa, não é? De repente ganhou vida. Ele percebeu que existe ali uma CCIP, que vai descobrir depois que é uma Câmara de Comércio e Indústria de Portugal. Quem sabe ele se vai fazer associado. Descobre que tem ali um restaurante, um conjunto de advogados, um dentista, que tem uma pastelaria. Mas ele não tem apenas, não é, uma lista do que existe naquela rua. Ele tem um conteúdo rico, vibrante, dinâmico, que o leva, portanto, a escolher estes lugares para o seu consumo, conforme eu vos vou poder demonstrar. Ele, enfim, estamos perto da hora de almoço e ele resolveu experimentar, portanto, aquele restaurante. Existe uma razão e vocês vão saber porquê. Porquê que ele foi àquele restaurante em específico. Na informação que ele recebeu no seu celular, disse-lhe claramente que eu tenho que ir a este restaurante, porque este restaurante é diferente. Quando ele foi a este restaurante, ele teve uma experiência dentro do restaurante que foi alavancada. Foi-lhe oferecido um menu digital. Ele pode aceder à informação, ao cardápio, portanto, deste restaurante, portanto, de forma digital. Ele captura um QR Code ou baixa o conteúdo, portanto, que está geolocalizado, ou simplesmente encosta o seu celular, portanto, a um botão de NFC e automaticamente transferiu a informação para dentro do seu celular. E o que é que ele recebe? Ele recebe o menu, sem dúvida, mas ele recebe um vídeo, por exemplo, da cozinheira explicando como é que faz os pratos. Ele recebe, por exemplo, informação com uma carta de vinhos adicional, que tem um vinho especial, que é o vinho do mês, que tem um hiperlink direto para aquele vinho, com o anúncio do vinho, e que o próprio restaurante pode monetizar, vendendo esse espaço para os seus fornecedores, para, de alguma forma, não é, publicitarem as suas marcas dentro do seu restaurante, enquanto eu estou à espera que o meu bife, portanto, seja servido. Mas, utilizando a própria experiência de captação, eu percebo que tem um conjunto de lojas, portanto, nesta rua. Descobri que, por exemplo, uma das lojas que eu gosto muito, que é a Sakura. E quando eu entrei no conteúdo da Sakura, eu percebi que eu tinha acabado de ganhar um cupom de desconto de 60%. Okay? Bom, automaticamente eu tomei a decisão de, mal terminasse a minha refeição, de ir à Sakura então para experimentar um conjunto de calças que há muito tempo eu estou para comprar e que ainda não comprei. Eu descubro, por exemplo, que os meus consumos na rua me vão dar desconto naquele parque de estacionamento que é caríssimo. Qualquer estacionamento em Lisboa é caro. Mas eu descobri que o meu consumo no bairro vai me dar desconto, portanto, no estacionamento. Deixei de ficar preocupado. Só tenho que perceber o que é que eu tenho mais que consumir aqui no bairro, depois do restaurante, da Sakura, para
completar o valor para que o meu estacionamento seja grátis, não é? Enfim, recebi informações sobre os eventos do bairro, o que é que está a acontecer, que existe ali um pub muito interessante que às sextas-feiras tem um cover de Pink Floyd que eu adoro e que eu nunca iria saber se eu não tivesse capturado esta informação. E mais, quer dizer, tenho informação de que existe ali um museu muito interessante, um museu que é um copy-paste, um museu onde as grandes obras, portanto, do mundo existem cópias ali. Talvez eu nunca fosse ao Louvre para ver a Mona Lisa, mas eu agora posso ver uma cópia da Mona Lisa em tamanho real aqui, portanto, no Museu do Exemplo, no museu deste bairro. E tomei a decisão, reparem bem, de gastar muito mais, de consumir muito mais no bairro, porque eu tenho uma informação que alterou, portanto, a minha experiência de consumo no bairro. Mais uma vez, vou dar aqui os créditos ao Helder, um touch point na jornada do cliente. Isto é muito importante, é um dos fatores fundamentais para nós conseguirmos alavancar a experiência digital, portanto, do bairro. Enfim, a seguir eu vou-me embora do bairro, portanto, deixei a Rua Casal Ribeiro, apanhei um avião, o metro que fica ali ao pé, chamei um Uber, não importa, mas levei a experiência comigo. E amanhã qualquer um destes conteúdos capturados pelo meu celular, quando atualizados pelo produtor do conteúdo, pelo dono do conteúdo, automaticamente estão atualizados, portanto, no meu celular, estão atualizados, portanto, no meu smartphone. Qualquer alteração, uma mudança, portanto, no cardápio digital, automaticamente eu recebo uma push notifications a dizer fulano tal atualizou a emenda, ou nova promoção na sapataria onde eu fui, ou uma baixa de preços não sei onde, agora a Sakura promoção é nos vestidos de senhora. Não importa, eu continuo conectado e com razões para voltar, portanto, a esse espaço, ok? Enfim, o que é importante? Espalhar gatilhos de experiência pelo bairro. Okay? Portanto, eu tenho que espalhar gatilhos de experiência pelo bairro. Portanto, gatilhos de experiência pelo bairro, o que é que são? São, por exemplo, códigos de barra, NFCs, beacons, geolocalizadores, que dizem que naquele lugar onde eu estou existe algo para além daquilo que eu estou a ver. Que quando eu estou, por exemplo, num bairro ou na entrada de uma rua, eu tenho um QR Code que me entrega, portanto, informação daquela rua. Ou que naquele parque, se eu capturar aquele QR Code, ele me diz que árvores, por exemplo, estão ali e que tenho vários tipos de árvores que eu nunca fazia a mínima ideia dos nomes delas e que umas são provenientes da Austrália, outras do Brasil, outras são autóctones, outras não importa. Eu fico a conhecer. No meu envolvimento e o meu engajamento com o bairro transformou-se completamente. Portanto, todos os espaços do bairro entregam ou devem entregar uma experiência para o utente do bairro. Bom, eu disse que ia fazer agora um exemplo prático, portanto, eu vou-vos pedir mais uma vez, eu estou a pegar aqui, portanto, no meu telefone, eu vou transformar, eu vou sair, portanto, desta apresentação, ok? Vou entrar no meu celular e vou-vos levar nesta experiência de bairro, portanto, que as pessoas entraram. Se vocês quiserem fazer a viagem comigo, ok? Eu vou-vos pedir, então, para com o aplicativo que vocês acabaram de baixar, okay? Capturarem este QR Code, mas vou-vos pedir para não fazerem a experiência agora, porque senão vocês vão fazer a um ritmo diferente do meu. Vão ficar curiosos, vão começar a navegar, não é? E vão perder, portanto, o seguimento da minha experiência. Como vocês vão capturá-la e ela vai ficar convosco, vocês podem repetir a experiência, portanto, em qualquer outro momento. Bom, eu vou agora parar a partilha do meu ecrã e vou entrar com o meu celular. Ou telemóvel. Eu digo celular porque eu estou no Brasil neste momento, são 7h55 da manhã, mas vou partilhar a tela e vou entrar aqui no nosso aplicativo. Ok? Enfim, eu já capturei, portanto, este QR Code, ele está aqui, chama-se Bairro do Exemplo. Quando eu capturei o QR Code, ele entrega-me esta experiência. Ele abre este conteúdo, ele diz-me primeiro, você está aqui, Avenida Casal Ribeiro. Depois diz-me, bom, onde comer, na Rua do Exemplo, que serviços é que existem na Rua do Exemplo, compras que eu posso fazer na Rua do Exemplo, especialmente para vocês que estão aqui a fazer a apresentação, já têm aqui a minha apresentação, a apresentação que eu vos estou a fazer neste momento já está, portanto, na vossa posse, está aí, enfim, e tem aqui o conteúdo também da Câmara de Comércio e Indústria, enfim, principal patrocinador, portanto, deste evento. Esta começa por ser a informação que vocês recebem. Bom, toda a gente quer saber em que rua é que está. Quando eu clico no conteúdo da rua, ele abre-me um pequeno vídeo, não é? Que me diz que eu estou na Avenida Casal Ribeiro. Eu até este momento eu não sabia porque que esta rua se chamava Casal Ribeiro, nem quem era o Casal Ribeiro.
Mas eu estou neste momento, não é? Ou na rua, ou no restaurante, ou em qualquer um dos meus touchpoints, a consumir esta experiência. Eu embuti no aplicativo, portanto, este conteúdo da Wikipédia, podia ter sido criado diretamente por mim aqui, foi mais fácil, trouxe a Wikipédia para dentro do aplicativo, e eu posso saber quem é o senhor José Maria do Casal Ribeiro. Político português, historiador, ministro, enfim, está aqui toda a história, portanto, do Casal Ribeiro, não é, que eu fico a conhecer com todo o detalhe, um pormenor que eu não sabia. Reparem bem, se vocês forem como eu, vocês já estão a pensar, mas isto é colecionável. Eu posso ter esta informação de todas as ruas da minha cidade, do meu bairro? Claro que sim. O objetivo da tecnologia é precisamente esta, porque se ela não for colecionável, ela perde o interesse. Quando você começa a colecionar eventos do seu bairro, da sua vida, da sua cidade, do seu trabalho, quando você pode determinar o que é que você tem ou não tem, portanto, no seu aplicativo, a sua experiência com a digitalização do bairro transforma-se. Porquê? Porque você tem poder de escolha. Okay? Você pode pegar neste conteúdo, pode compartilhar com os seus amigos, você pode alavancar a experiência, que é aquilo que o Helder falou há bocado, o criador, o cliente enquanto criador da experiência. Eu pego neste conteúdo e partilho, portanto, com a minha rede, dizendo, olha, eu tenho esta informação, portanto, da rua com este detalhe. Mas eu, neste momento, conheci a rua. Bom, agora eu vejo onde comer na Rua do Exemplo. Eu estou com fome, portanto, estou com fome, portanto, recebi uma mensagem para abrir a porta, portanto, alguém me vai trazer, portanto, um café, não vai poder ser porque eu estou a fazer a apresentação. Onde correr, portanto, onde comer na Rua do Exemplo? Interfone, vai ter que esperar. Onde comer na Rua do Exemplo? Bom, eu abri este conteúdo, não é? E percebi que tenho aqui uma pastelaria do Alcoa, fica muito longe, em Alcobaça. Reparem que os exemplos que eu estou a comer são meramente... Estou a trazer, são meramente informativos, ok? Mas tenho aqui o balcão do Henrique Sá Pessoa. Sempre, enfim, quis estar, portanto, conhecer o Henrique Sá Pessoa. Então clico no conteúdo e ele vai-me abrir e o que é que ele me vai entregar? Enfim, eu vejo que tenho aqui um conteúdo, um restaurante balcão, Henrique Sá Pessoa, ele entrega-me automaticamente um vídeo de um bitoque e eu percebo que é o próprio Henrique Sá Pessoa que está, portanto, a construir e a fazer, portanto, esta receita de bife. Eu entro na ementa, não é? Tenho aqui muita informação sobre o conceito do restaurante, o chefe, mas o que eu quero saber agora é a ementa. O que é que eu vou comer? Tenho legumes, peixe, carne, eu sou carnívoro, vou à carne. Olha o bitoque que ele está a fazer, está aqui. É um bitoque com pickle caseiro, batata chips e ovo frito. É precisamente isto, portanto, que eu vou consumir. Mais uma vez, eu posso gravar este conteúdo offline, posso compartilhar este conteúdo com a minha rede, posso fazer aquilo que eu quiser. Bom, enquanto eu estou no restaurante a almoçar, não é? E à espera que a comida chegue, eu vejo que tenho, enfim, compras no bairro do Exemplo. Eu clico no Compras no Bairro do Exemplo e este conteúdo entrega-me o que é possível eu consumir aqui. Bom, tenho um stand da Toyota, maravilha, eu adoro carros, não é? Mas não vou comprar nenhum agora. Tenho uma loja de artigos para casa. Temos uma Sakur e uma Guimarães, fantástico. Deixa-me ver qual é a oferta da Sakur. Cliquei no conteúdo da Sakur e abre-me um vídeo com promoção de 60% e diz-me automaticamente que esta loja está-me a entregar um cupão de desconto. Okay? Eu ganhei automaticamente um cupom de desconto de 60%, só tenho que mostrar o QR Code na caixa, não é? Para poder, portanto, aceder a este desconto. A loja pede-me que eu, enfim, ponha aqui vou tirar o vídeo para ter mais espaço de navegação, e neste momento eu estou aqui na proposta, portanto, da Sakur, ok? Tenho aqui as calças que eu queria, vou ver em detalhe este modelo, não é? Está em promoção, ok? Eu navego no modelo e digo, é isto mesmo que eu quero. Eu escolho, portanto, o meu tamanho, que é o XL, escolho a minha cor e posso, neste momento, adicionar ao carrinho, fazer a minha compra enquanto estou à espera do bife. E quando sair da loja, quando sair do restaurante, passo na Sakur para ir buscar, portanto, a minha compra que acabei de fazer no restaurante. Enfim, podia mostrar-vos os outros exemplos, não vale a pena, são iguais. Vamos aqui, por exemplo, aos serviços na Rua do Exemplo. Okay? Cliquei. Enfim, vocês perceberam que eu fiquei altamente motivado pelo museu. Então eu vejo que tenho aqui uma sociedade de advogados, enfim, não me interessa, tenho aqui uma clínica dentária, talvez passe lá, mas eu quero ver, portanto, o museu. E quando eu clico no museu, percebo que ele tem obras, ele diz-me aqui que tem obras de vários autores, não é? Que são muito interessantes para mim, porque este museu especificamente inventei agora. Portanto, é um museu que tem cópias de todas as grandes peças. Enfim, sempre fui muito interessado por escultura.
e vou ver o que é que eu posso aprender, portanto, aqui com o Pensador. Tenho, mais uma vez, o Wikipédia aqui dentro, navego no Pensador, percebo que Rodin, afinal, não era um escultor, era mais enfim, um homem de negócios da escultura, enfim, as suas peças eram feitas por seus alunos, ok? Eu tenho aqui, enfim, existem tantos Rodins, tantas estátuas como capitais, portanto, de países. Eu tenho aqui um filme que me entrega, portanto, este conteúdo. Ok? Este conteúdo no meu aplicativo, no meu celular, no meu telemóvel, ele fica guardado. E qualquer nova experiência, qualquer alteração destes conteúdos, okay, enfim, nos produtores de conteúdos, automaticamente eu, enquanto consumidor, tenho, portanto, a mesma informação atualizada em tempo real, quer seja uma alteração de preço, uma alteração de conteúdo, não importa. E desta forma eu posso colecionar e ser verdadeiramente ligado, portanto, à minha rua. Eu penso que eu posso parar aqui a experiência de compartilhar interromper a experiência e voltar, portanto, à minha apresentação, portanto, onde eu estava. É isso, ok. Portanto, eu começo a colecionar, e esta experiência de interconectividade, esta experiência de produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo serem ao mesmo tempo agentes económicos, porque cada consumidor de conteúdo virou neste momento um agente económico. Cada vez que eu partilho um conteúdo, não é, de qualquer consumo que eu fiz em um destes espaços, porque ele me entregou uma experiência que foi muito além da minha expectativa, não é? E o Helder também falou muito bem disso, ele entregou uma experiência além da minha expectativa, ele gerou encantamento em mim. E quando a gente gera encantamento, isto gera, portanto, em mim um processo de embaixador da marca. E eu começo a partilhar, não é, aquilo que aconteceu. Claro que pode existir muita tecnologia, mas se o atendimento não tiver aquele sorriso que o Helder falou, não tiver aquela qualidade humana, tudo morre, porque a tecnologia não resolve isso, ok? O que a tecnologia faz é exponenciar a informação que as pessoas podem aceder, portanto, nos lugares onde eles estão e facilitar, portanto, os processos de transação. Tudo pode ser feito a partir daquilo que nós chamamos uma experiência mobile, porque na outra ponta da transformação mobile, tudo é mobile first, mobile is king, portanto, 92% do nosso tempo de utilização de smartphone é passado, portanto, em aplicativos. Bom, eu vou terminar, quero respeitar o meu tempo, peço desculpa pela aceleração, portanto, final, mas é importante, não é? Só vos quero dizer, para terminar, que isto é muito fácil de fazer, as plataformas tecnológicas evoluíram muito, ok? Você precisa de uma plataforma para criação de conteúdos, um celular para receber os conteúdos e um conjunto, portanto, de gatilhos para entregar a informação. Os meus contactos, e enfim, antes dos contactos, só para terminar alguns pontos que para mim são importantes, todas as pessoas querem que o seu bairro tenha vida em abundância. Okay? Todas as pessoas, de alguma forma, querem que o seu bairro seja um bairro conectado, seja um bairro onde a informação flui, um lugar onde eu posso realmente consumir e partilhar, portanto, conteúdos, e ser também, sem dúvida, um lugar onde todos os espaços do bairro sejam capazes de entregar uma experiência que seja útil para mim. Eu falei-vos aqui do ponto de vista comercial, mas muita coisa pode ser vista, pode ser colocada, a loja do cidadão, enfim, cartórios, tudo aquilo que é útil para a vida do cidadão numa ótica de relação município-município e não apenas numa relação, portanto, comercial. Tudo isso faz parte da vida do bairro. Para terminar, deixo aqui, portanto, os meus contactos, não é? Basta simplesmente que, usando agora o vosso aplicativo, não é, que você já tem o vosso celular na mão, que capturem este QR Code, que o meu cartão de visita digital, portanto, vai estar disponível no vosso celular. Algo que todo utilizador, e vocês que baixaram o aplicativo, também podem fazer o vosso cartão de visita digital, porque todos os aplicativos feitos pela Media Code entregam esse conteúdo. Peço desculpa porque passei um pouco mais o tempo, portanto, passei 4 ou 5 minutos. Espero ter sido útil para vocês, espero-vos ter trazido uma experiência prática, portanto, do bairro digital e estou à vossa disposição para responder a qualquer pergunta, portanto, quando chegar o tempo correto de as fazer. Muito obrigado.